Descubra a Caixa Ordenado da Caixa Geral de Depósitos e as suas vantagens. Caixa Ordenado, a melhor aliada para quando a vida lhe troca as voltas. Caixa Ordenado, o fim do mês quando você precisa, com mais vantagens. Da Caixa Geral de Depósitos. Boa noite. A Ministra da Saúde desconhece os problemas que vivem os doentes internados no Hospital Júlio de Matos. Manuel Arcanjo diz nunca ter recebido qualquer queixa. A verdade é que o hospital tem problemas difíceis de resolver. Alguns pavilhões não têm condições mínimas para os doentes, que vivem de uma forma muitas vezes desumana. Algo que os enfermeiros já denunciaram repetidamente. Mesmo assim, Manuel Arcanjo não faz ideia do que se passa no Júlio de Matos. A Ministra da Saúde desconhece o que se passa de anormal no Hospital Júlio de Matos. Até à data, nada me chegou relativamente a alguma queixa de familiar de algum utente. No primeiro dia que acontecer em relação ao Hospital Psiquiátrico Júlio de Matos ou qualquer um dos outros 100 hospitais, atuarei. Em maio do ano passado, uma centena de enfermeiros do hospital exigiram a intervenção do Conselho de Administração. O documento dos enfermeiros descrevia vários pavilhões como verdadeiros depósitos humanos, com doentes que apenas aguardam que a morte chegue. Na palavra dos enfermeiros, há falhas diárias de roupa para vestir dignamente os doentes. A falta de obras e limpeza provoca cheiros fétidos, ratos, baratas e pulgas. Um dia eu estava aqui e as empregadas chamam-me, vinham realmente ratazanas sair lá da porta, porque a porta foi aberta e nem tinha conhecimento que a porta tinha sido aberta e vieram realmente ratazanas e ratos. Depois, nessa altura, foi então encerrada a porta, pedida a desratização e a partir daí não apareceram mais. Está bem, está bem. Há problemas que continuam. Este relatório de enfermagem descreve o que aconteceu esta madrugada no pavilhão 21. Diz o documento que 2 enfermeiros e um auxiliar de enfermagem ficaram sozinhos e os doentes amotinaram-se. Não foi possível distribuir e conferir terapêutica e ajudar cada doente mais dependente. Os enfermeiros que assinam o documento repudiam as condições de trabalho a que foram sujeitos, solicitando uma séria análise da situação. Para que não restem dúvidas, estão aqui as provas. São dezenas de relatórios do próprio Corpo de Enfermagem do Hospital Júlio de Matos que relatam e denunciam exatamente os mesmos problemas mostrados na nossa reportagem. Já fez? Marco Copelli e Carlos Enes, TVI. Em Óbidos há uma clínica de hemodiálise pronta a trabalhar há mais de um ano, com as portas fechadas por razões burocráticas. Custou mais de 200 mil contos e está dotada da mais moderna tecnologia. Falta cumprir algo de essencial, a chamada convenção. Ou seja, o Ministério da Saúde ainda não assinou o protocolo para comparticipação no custo dos tratamentos. Os doentes da zona são obrigados a deslocar-se a Leiria. Alguns gastam 2 horas só na deslocação. São obrigados a fazê-lo 3 vezes por semana e ainda por cima, estas longas e caras deslocações são pagas pelo Ministério. Aqui está uma unidade de saúde exemplar no ramo da diálise. Garante o proprietário que é do melhor que há na Europa. Bem melhor do que a atual clínica em Leiria, a única naquele distrito e que serve cerca de 200 doentes, superlotada e instalada num bloco habitacional. Este centro está, de facto, neste momento, praticamente sobrelotado. Nós não podemos colocar mais pessoas. Esta não. Foi pensada e projetada de raiz e até com o acompanhamento dos serviços do Ministério. O local foi escolhido pela Delegada de Saúde de Óbidos, a mando da Administração Regional de Saúde do Centro. O projeto foi aprovado na Direção-Geral de Saúde a tempo e horas pelo respectivo gabinete e o processo foi mais do que pensado, foi estimulado pela Administração Regional de Saúde de Leiria. O investimento foi de cerca de 200 mil contos. As obras pararam há mais de 2 anos. 9 meses depois, veio a aprovação do Ministério. Tudo pronto a funcionar. A inspeção não aprovaria o centro se as máquinas não estivessem já lá e em funcionamento. E assim está tudo há mais de 1 ano. O proprietário espera que o Estado cumpra o que prometeu e que os próprios serviços do Ministério reconhecem. O próprio Ministério reconhece que nós fizemos esses contactos prévios, que há um compromisso assumido com esta clínica e o Sr. Doutor tem
provas disso. Isso mesmo foi objeto de um parecer da Direção-Geral de Saúde. E só porque falta a prometida convenção, o Estado continua a gastar dinheiro em viagens para levar os doentes a Leiria. São 30 nesta região sul do distrito que 3 vezes por semana são obrigados a deslocações com duração de mais de 2 horas. António Pereira Gonçalves, com a imagem de Humberto Magro, a TVI em Óbidos. É difícil perceber as razões que estão por trás desta situação, que é, aliás, comum a todo o país. Já há mais de um ano que não são celebrados protocolos de comparticipação com clínicas privadas. Neste caso de Óbidos, a situação é quase ridícula. Vamos ver um exemplo. António Vitória vive a 10 minutos desta clínica de Óbidos, pronta a funcionar, mas o Estado só comparticipa o tratamento se ele se deslocar a Leiria. Todas as semanas, este homem gasta 12 horas em deslocações. Faz outras 12 horas de tratamento. Como ele, há mais 30 doentes no sul do distrito de Leiria, na mesma situação. 43 anos de idade, António Vitória tem a vida dependente de uma máquina. Tal como o pai e os 3 irmãos, é insuficiente renal. É empresário e sente os custos da sua doença. Perco bastante tempo e bastante dinheiro, porque tenho que deixar pessoal ao Deus dará, porque não tenho ninguém que tome conta deles e já se sabe, quando o patrão está fora. Durante a semana, António tem que passar 12 horas ligado à máquina e outras 12 em viagem a caminho da clínica em Leiria. 10 minutos bastariam para chegar à nova clínica, se o Ministério da Saúde quisesse. O táxi, quando passa ali, é uma revolta que nós sentimos. É que, como António, são mais 80 doentes no sul daquele distrito. 30 transportados para Leiria, 50 para Torres Vedras. É um escândalo. Isto é um escândalo. Vejo o que ele passa no dia-a-dia, depois de sair daqui do seu trabalho. Tem 2 horas de viagem até Leiria, 4 horas, mais 4 horas de tratamento, mais 2 horas de viagem. No outro dia, às 7h30, tem que estar em pé para trabalhar. Quem paga os transportes é o Estado. O Estado, que é do dinheiro dos contribuintes, de certo, não é? Portanto, julgo que anda à volta entre os 3.500, 4.000 contos por mês dos doentes aqui da região. E nesta clínica, onde nunca nenhum doente entrou, alguns equipamentos até já ultrapassaram a fase da garantia. Espera-se há mais de um ano. Porque não há uma assinatura entre o Serviço Nacional de Saúde e, neste caso, a própria clínica, estamos aqui a desbaratar dinheiro. Vários autarcas da região já denunciaram esta situação em carta ao Presidente da República e ameaçam agora recorrer ao Provedor de Justiça e às instâncias comunitárias. Se nada resultar, então, começam as vigílias à porta da clínica. A Segurança Social vai ter que gastar já no próximo ano mais 460 milhões de contos em reformas da função pública. Uma verba que aumentou em 80% de há 5 anos para cá. É mais uma machadada na já hoje difícil situação da Segurança Social. As transferências do Orçamento do Estado para a Caixa Geral de Aposentações têm vindo a aumentar ao longo dos últimos anos. Em 2001, tudo indica que essa verba irá ultrapassar os 460 milhões de contos. Em relação a 1995, é um aumento de 80%. Há várias explicações para esta evolução. O número de reformados e pensionistas tem vindo a crescer muito mais depressa que o número de subscritores. Desde 1990, os contribuintes para a Caixa Geral de Aposentações aumentou 8%, enquanto que o número de reformados cresceu 90% em 10 anos e os pensionistas são agora mais 22%. As despesas da Caixa são também maiores porque as pensões foram corrigidas em alta. A pensão média é agora superior a 164 contos, enquanto que em 95 eram de 131 contos. Em relação ao futuro a médio prazo, há várias dores de cabeça. Uma delas é não se saber se as transferências do Estado são suficientes para criar uma folga financeira na Caixa Geral de Aposentações, que lhe permite investir excedentes financeiros. Outra dúvida ainda não contabilizada é que foi declarado inconstitucional o descongelamento de escalões decidido no início dos anos 90. O Estado pode vir a ser obrigado a corrigir a situação de inúmeros funcionários públicos, pagando-lhes mais, o que virá a ter consequências no montante das pensões e das reformas daqui a alguns anos. Esta noite, no Jornal Nacional, o economista Bagão Félix afirmou que o Estado mostra não saber gerir a despesa pública e afirmou sem dúvidas que estamos perante uma situação de falência técnica. Em que o Estado apenas gera todos os anos o que recebe, o que paga, mas o Estado não sabe gerir o que deve. E o que deve, se fizermos a tal projeção, e para responder mais objetivamente à sua pergunta, se fizermos a projeção para os próximos 10 anos, chegamos a valores perto dos 1.000 milhões de contos a preços atuais.
Há que tomar medidas. E onde é que o Estado poderá cortar nas suas despesas para fazer face a esses 1.000 milhões de contos? Em primeiro lugar... Não está na cabeça de ninguém o Estado deixar de pagar as pensões aos funcionários públicos. Sem dúvida, e a questão de quando se fala de falências, é preciso ter cuidado com as palavras, porque evidentemente que as pessoas não vão deixar de receber as suas pensões. Mas há de facto uma falência técnica também. Há uma falência técnica e que para que haja efeitos positivos a 10, 20, 30 anos de distância, as medidas têm que se tomar hoje. Cunha Rodrigues foi esta noite homenageado pela Câmara Municipal de Lisboa. Na hora da despedida, o homem que foi Procurador-Geral da República nos últimos 16 anos agradeceu os elogios que ouviu e garantiu que não leva uma má imagem da classe política. Facto curioso, nenhum membro do governo esteve presente neste jantar de homenagem. Um jantar de despedida a lembrar relações institucionais pautadas pela cordialidade e simpatia, onde o anfitrião não poupou elogios ao convidado da noite. Trata-se de homenagear alguém que deu uma grande dignidade e uma grande relevância institucional ao cargo de Procurador-Geral da República. Portanto, é qualquer coisa tão simples como isto. Cunha Rodrigues agradeceu a homenagem da cidade e, como não podia deixar de ser, retribuiu no mesmo tom. Eu acho que isto significa que a Câmara, e nomeadamente o seu Presidente, tem um sentido profundo de Estado e de como a cidade deve honrar os seus magistrados. Um jantar que não contou com a presença do Poder Central, nem faria sentido, dizem os protagonistas, escudados no protocolo. E o Procurador garante mesmo que não leva na bagagem más recordações da classe política. Não tenho nenhum ressentimento por classe política, naturalmente tenho o seu estatuto, tenho as suas regras, eu tenho as minhas. Fui sempre bem tratado, mesmo quando pessoas discordaram de mim. Há uma outra exceção, mas isso tem que ver com a vida, não tem que ver propriamente com as funções. Não estou nada inquieto, nem há qualquer ressentimento. Cunha Rodrigues diz que parte com a certeza do dever cumprido, nem a sucessão o inquieta. O senhor que se segue, seja ele quem for, pode contar com o apoio de quem ocupou a cadeira durante 16 anos. Tenho certeza de que se fará um excelente lugar. Há, com certeza, no Ministério Público grandes magistrados que poderão exercer as funções de uma maneira excelente. Visivelmente bem disposto, Cunha Rodrigues sentou-se à mesa com o Presidente da Câmara de Lisboa. Fica por saber quem é o próximo convidado de João Soares, desta vez, quem sabe, para um almoço de boas-vindas. Foi preso no Algarve um cidadão de leste sob acusação de pertencer a uma organização de angariação de mão de obra ilegal. O romeno garante estar inocente e acusa os Serviços Estrangeiros e Fronteiras de procurar um bode expiatório. Mas ele garante que todos os trabalhadores que emprega estão em situação legal no nosso país. Todos os dias, Maria José Vita sai de casa para ir visitar o marido, o romeno Ioan Adriano, que está na cadeia de Silves. Preso preventivamente desde 29 de junho, pendem sobre ele acusações de tráfico de imigrantes de leste para trabalhar na sua firma de construção civil. Maria José Vita nega as acusações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e jura que Adriano não tem, nem nunca teve, ligações a qualquer máfia organizada. Não tem. Não tem. No processo dele aparecem lá várias agências, digamos, penso que ou na Moldávia ou na Rússia, que eles dizem que está ligado ao Adriano. É impossível, porque ele nunca esteve nesses países, nem contacta para lá. Com que indícios é que fizeram o que fizeram ao seu marido? Para mim, porque é romeno, é de um país de leste e é patrão. E eles cá têm que pôr uma cabecilha que dê o exemplo para os outros patrões. Maria José Vita, casada em 1995 com Adriano, de quem tem uma filha, garante que o marido está a ser um bode expiatório do CEF e assegura já teve imigrantes ilegais em fase de legalização, mas nunca teve trabalhadores ilegais, como tantas vezes acontece. Mas não é só a família e os amigos que vêm em defesa da honra e do bom nome de Adriano. Também os muitos trabalhadores que com ele colaboraram ao longo destes anos dizem que nunca foram explorados e que os seus contratos estiveram sempre legais. É o que se chama terem boas memórias de Adriano. Tenho um contrato de prazo certo. Tenho número de contribuinte, número de segurança social e tudo. O quanto é que ganhou o mês passado? Ganho 220 mil escudos. No Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Faro, ninguém se mostrou disponível para falar sobre este caso em tempo útil.
Um relatório das Nações Unidas aponta Portugal como um dos pontos de entrada na Europa de prostitutas brasileiras. Estima-se que há 75 mil prostitutas brasileiras em toda a Europa. Grande parte é obrigada a prostituir-se a troco de comida. Sem dinheiro e longe do Brasil, raramente conseguem fugir desta autêntica escravatura sexual. Portugal e Espanha são as principais portas de entrada de prostitutas brasileiras na Europa. Segundo um relatório das Nações Unidas, de um total de 500 mil de prostitutas que trabalham no velho continente, 75 mil são de ascendência brasileira. Números preocupantes para o executivo brasileiro, que já assinou convénios de cooperação com vários governos europeus numa tentativa de diminuir o tráfico de mulheres. Apesar destas medidas, acredita-se que existam mais de 100 organizações criminosas em atividade no Brasil e na própria Europa e, de acordo com o relatório, cerca de 95% das mulheres que vivem nestas condições são vítimas dessas organizações. De origens pobres e humildes, deixam-se convencer por promessas de uma vida melhor, promessas que logo que saltam o oceano se transformam em escravidão sexual. Por isso, para muitas é uma viagem sem retorno, até porque sem dinheiro e longe do país de origem, as prostitutas brasileiras têm poucas hipóteses de fuga. Este é um caso que preocupa cada vez mais os governos da União Europeia. E basta pegar no jornal para se ter noção de que é elevado o número de brasileiros a trabalhar nesse submundo da prostituição. Dezenas e dezenas de anúncios oferecem serviços sexuais. Vão à casa dos clientes, se for preciso, chegam a cobrar mais de 100 contos por uma noite. A oferta é grande e em menos de 30 segundos os olhos pararam aqui. Frutos exóticos, mulata fogosa ou brasileira gostosa. Hotéis, domicílios. Pedimos uma brasileira, 25 anos, desinibida. Portanto, eu tenho uma que é muito super gira, tem 1,80 m, é desinibida e, portanto, ela é super elegante, não tem 25 anos, tem 30 anos, mas é, pronto, é mesmo, pronto, uma coisa mesmo gira. E são 35 mil escudos inibidos. 35 mil escudos, 1 hora, mais o táxi. A noite toda é mais caro. Toda a noite é 130. No caso desta brasileira, pode fazer domicílios no país inteiro, só não aceita deslocações ao estrangeiro. Ainda não se sabe quem venceu as eleições na Jugoslávia. 65% dos votos estão contados, mas os eleitores continuam sem saber quem ganhou as presidenciais. Para já, tanto Slobodan Milošević como o líder da oposição clamam vitória. 65% dos votos estão contados, mas ninguém sabe quem vai à frente. O Partido Socialista da Sérvia diz que Slobodan Milošević ganhou a primeira volta com 45% dos votos contra os 40% do seu rival Koštunica. Pokazuju jasnu tendenciju da ćemo tu imati apsolutnu većinu i da ćemo biti nosioci zakonodavne i izvršne vlasti, to jest da ćemo u veću Republika čak imati i dvotrećinsku većinu. A oposição diz que os verdadeiros resultados são outros. Vojislav Koštunica terá obtido 55% dos votos, enquanto Milošević terá entre os 35% e os 37%. A oposição descarta à partida qualquer possibilidade de haver segunda volta. Nama je jasno da će oni pokušati da iznude drugi krug, ali naša obaveza je da štitimo volju građana. Ako je volja birača takva da je Koštunica pobedio u prvom krugu, mi nemamo pravo da prepravljamo tu volju, bez obzira na to koliko je Miloševiću teško da prizna poraz. As dúvidas não impediram os festejos de ambos os lados. 40 mil pessoas festejaram nas ruas de Belgrado a vitória de Vojislav Koštunica. A festa acabou mais cedo do que o previsto, porque o candidato que se diz vencedor não apareceu. Estados Unidos e a União Europeia nem sequer esperaram pela divulgação dos resultados oficiais e apostam na vitória do candidato da oposição. Europeus e norte-americanos já pediram a Milošević para entregar a presidência ao seu rival. Já se sabia que a chamada comunidade internacional iria torcer pela derrota de Milošević. Para europeus e norte-americanos, qualquer que seja a alternativa será sempre melhor do que ficar tudo na mesma. E os inimigos do presidente jugoslavo nem sequer esperaram pelos resultados definitivos. Quando estavam apenas 37% dos votos contados, já pediam a Milošević para reconhecer a derrota e ir embora. Milošević did everything he could
to intimidate, to bully and to silence the opposition. This morning I want to congratulate the people of Serbia on refusing to be bullied out of using their democratic vote. All the reliable evidence that we have suggests that the people have voted Milosevic out by a massive majority. Os Estados Unidos garantem ter provas de irregularidades nas eleições jugoslavas, mas nada disso importa quando quem vai à frente é o candidato da oposição. First of all, there were massive irregularities and reports of fraud of just about every size, shape and color, every type one can imagine, are coming in. Nonetheless, it's also quite clear that the democratic opposition, the democratically committed forces of the opposition, appear to be on their way to a convincing victory. No Montenegro, a República que em conjunto com a Sérvia forma a Jugoslávia, teme-se o pior. As autoridades montenegrinas pediram aos seus eleitores para não votarem numas eleições viciadas. Perante a confusão à volta dos resultados, o presidente do Montenegro garante que Milosevic não entregará o poder sem provocar um novo banho de sangue nos Balcãs. O Benfica tem um novo candidato às eleições presidenciais. Guerra Madaleno é advogado, apresentou esta tarde a sua candidatura, que tem como lema "Não à venda do Benfica aos estrangeiros". Guerra Madaleno promete dar ao Benfica 10 a 15 milhões de contos, se for eleito. De 10 a 15 milhões de contos é quanto Guerra Madaleno promete injetar no Benfica numa primeira fase. Dinheiro do seu próprio bolso que servirá para sanear todas as questões pendentes do clube e reforçar a equipa de futebol. Os 10 a 15 milhões de contos vão-se buscar, infelizmente tenho aplicações financeiras, eu trabalho principalmente no estrangeiro com empresas, tenho empresas na Ásia, na China, na África, em vários lados. Não vou sangrar as empresas com este dinheiro propriamente, mas tenho desde há algum tempo feito essas aplicações em títulos esses que vou prescindir, que em vez de ficarem para a família, serão aplicados no Benfica. Guerra Madaleno considera-se um homem credível, apesar do seu passado. É que o candidato já esteve detido. Erros toda a gente comete e, a seguir ao período de 25 de Abril e toda aquela zona, quem lutava contra o sistema tinha problemas. Efetivamente, neste caso concreto, eu penso que, tendo sido sujeito a uma injustiça, pois aí posso efetivamente reclamar, e é o caso que estamos realmente a reclamar. Quanto à equipa que irá trabalhar com Guerra Madaleno, caso seja eleito, não quis divulgar nomes. E quanto a possíveis reforços para a equipa de futebol, está ainda também no segredo dos deuses. O Sporting já está em Moscovo, onde depois da manhã joga uma cartada que pode ser decisiva na Liga dos Campeões. Augusto Inácio promete alterações na estrutura da equipa, que vai jogar contra o Spartak de Moscovo. O treinador dos Leões afirma que vai a Moscovo para pontuar. O Sporting ocupa o último lugar do Grupo A da Liga dos Campeões com apenas um ponto. Apesar disso, Augusto Inácio está tranquilo para o jogo com o Spartak de Moscovo. Não é que pode ser jogo decisivo se ainda está 3 pontos em disputa. É um jogo importante, a gente sabe que é importante. É importante somarmos pontos, roubar pontos ao adversário fora de casa principalmente. E sendo assim, no caso de perdermos, tudo torna-se mais complicado, mas sabemos também se ganharmos, não é que as coisas fiquem definidas, mas é um passo importante em relação à qualificação. Tem que pontuar. Se não pontuar é complicado. É a última oportunidade. Penso que sim. Os jogadores tentam sacudir a pressão, mas têm consciência de que em Moscovo não vão ter tarefa fácil. Trabalhar muito dentro de campo, sermos uma equipa bastante unida, bastante humilde, correr mais que eles, trabalhar mais que eles, é o principal. Vamos buscar esse resultado no Moscou, sabemos que temos capacidade para isso, mas sem ansiedade, com naturalidade, isso tudo vai acontecer. Augusto Inácio promete mexidas na estrutura da equipa. Não é para menos. João Pinto está castigado, assim como Paulo Bento. Já nos convocados 4 novidades: Bruno Cades, Rodrigo Fabri, Mahone e Phil Bebb. Daqui a pouco a dupla portuguesa de vôlei de praia entra em campo para lutar por uma medalha olímpica. A de bronze está ao alcance de Maia e Branha. Ao 10º dia dos Jogos de Sydney, Portugal conseguiu apenas uma medalha. Nuno Delgado foi o único português até ao momento a subir ao pódio. De resto, a campanha da nossa seleção só tem confirmado as piores perspectivas. Com 10 dias de competições e contas feitas, Portugal tem apenas uma medalha nos Jogos de Sydney. Nuno Delgado tem, para já, o título de melhor português em terras australianas. A medalha de bronze no judo foi, para já, o melhor que se conseguiu arranjar.
E embora não existam grandes expectativas para conseguir muito mais, ainda é possível, por exemplo, Miguel Maia e João Branha conseguirem igual feito no vôlei de praia. Na vela, Álvaro Marinho e Miguel Nunes, na classe 470, têm andado ao sabor do vento entre os primeiros. E o pódio, apesar de difícil, é ainda um sonho. Se as expectativas são poucas, as desilusões são muitas. Manuela Machado, na maratona, correu com problemas de saúde e ficou na 21ª posição. Rui Silva, campeão da Europa dos 1500 metros, ficou-se pelas meias finais. Nas piscinas australianas, passaram alguns portugueses, mas não deixaram rasto. José Couto, a maior esperança, foi uma desilusão. E a 5 dias da cerimónia de encerramento, resta torcer por Carlos Calado, Fernanda Ribeiro, Carla Sacramento, entre outros, que vão tentar fazer subir a bandeira portuguesa o mais alto possível. Da Austrália chega a notícia de 2 ataques mortais de tubarões. Todos os anos há incidentes graves com tubarões na costa australiana. Desta vez, 2 ataques na mesma zona e em menos de 24 horas. Os 2 surfistas atacados morreram. Em menos de 24 horas e a 100 km do primeiro ataque, um tubarão branco voltou a matar. A vítima foi um surfista com 17 anos. Segundo a polícia, o corpo do jovem ainda não foi encontrado. Apenas bocados da sua prancha de surf. A comunidade de surfistas está em estado de choque. Surfing community is very surprised and shocked. They won't be in the water for some time. O primeiro ataque ocorreu no domingo. A vítima, de 25 anos, foi um surfista que estava em lua de mel. A sua mulher entrou em estado de choque. Segundo uma testemunha ocular, o ataque do tubarão foi muito rápido. To me, he was there 1 minute, 1 second, and then he was just gone. Segundo os especialistas, há 23 anos que não eram mortas 2 pessoas vítimas de ataque de tubarão no mesmo estado. O homem da idade do bronze, encontrado mumificado em 91, foi hoje momentaneamente descongelado para análises. Ele foi encontrado soterrado na neve, numa zona de fronteira entre a Itália e a Áustria, em excelente estado de conservação. As análises feitas hoje vão permitir perceber com maior precisão a forma como este homem vivia há mais de 5.000 anos. Foi descoberto em 1991 na fronteira entre a Itália e a Áustria e tornou-se a partir daí uma atração para a comunidade científica. Mas o mistério permanece desde aí. Quem é e de onde veio este homem da neve? To my knowledge, up to the present time, the circumstances surrounding his death are still very, very speculative. And what we are trying to do, first of all, is to see the position in which he died in. Durante 4 horas, vários cientistas retiraram delicadamente amostras de tecido, dentes e observaram a flora intestinal desta múmia que se pensa pertencer a um pastor de idade do bronze. A operação decorreu no Museu Arqueológico de Bolzano e agora as investigações vão estar a cargo de várias universidades e institutos do mundo inteiro. Através destas amostras vai ser possível determinar, por exemplo, qual o meio ambiente e que comida fizeram parte das vivências deste homem do gelo. Foi esta noite mostrado ao público em Londres um vestido avaliado em 90.000 contos. Vai ser leiloado e o dinheiro vai reverter a favor de instituições de solidariedade social. Nem se pode dizer que o vestido é de uma beleza por aí além, mas é decorado com diamantes embutidos em ouro branco. Veja. Mil contos, só pelo vestido. Tenha uma boa noite. Até amanhã.